Para viva, muitíssimo boa noite e seja bem-vindo ao programa Linha da Frente, hoje quinta-feira, 26 de outubro de 2023. Uma data histórica, pois a Comissão Nacional de Eleições anunciou os vencedores das eleições autárquicas que tiveram lugar no dia 11 do mês corrente. A Frelimo saiu vencedora em grande parte dos municípios. Na cidade de Maputo, a título de exemplo, a Frelimo obteve 58% dos votos, na cidade da Matola, 57% dos votos. Na cidade da Beira, o MDM sagrou-se vencedora. Portanto, estamos aqui para poder analisar este pleito eleitoral. Tenho cá comigo o Xisupa, a quem desde já quero saudar. Boa noite, seja bem-vindo ao programa Linha da Frente. Boa noite, Custódio Miguel. Boa noite, caro telespectador. Boa noite, painelistas. Boa noite aos participantes. Dizer que sempre é um prazer estar aqui a discutir assuntos da nação e já estar um pouco, melhor, parabenizar a todos candidatos que venceram as eleições. E também vamos discutir aqui em torno desses resultados e acredito que será um debate interessante e também esperar a contribuição do caro telespectador lá em casa, através de comentários. Estamos aqui e assim que é. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Nesley, boa noite, seja bem-vinda. Boa noite, Custódio. Boa noite, plateia. Boa noite, painelistas. É um prazer, mais uma vez, estar aqui. E vamos, neste tempo que nos foi dado, debater primeiro sobre o grande assunto do momento, que são as eleições, e de seguida o tema a seguir. Muitíssimo obrigado pela sua presença. Diamantino, boa noite, seja bem-vindo. Muito boa noite, Custódio Miguel. As minhas saudações vão para os meus colegas aqui painelistas. Saudações também aos meus colegas do painel. E as minhas especiais e cordiais saudações também vão para o vasto público que assiste o teu programa. Boa noite. Exato, o estimado internauta pode deixar o seu comentário na nossa página do YouTube, FTV Live, pode também dizer-nos de onde é que acompanha o programa Linha da Frente. Xisupa, começo já consigo. Que análise faz desta proclamação dos resultados das sextas eleições autárquicas que foram anunciados hoje pelo presidente da Comissão Nacional de Eleições, Dom Carlos Mazzini? Bom, a minha análise não difere daquilo que já vem se discutindo há bastante tempo, desde que foram publicados os resultados preliminares. Era de se esperar, né, que houvessem esses resultados, apesar de tanta irregularidade que foi observada, mas também é preciso perceber que está aí a entidade legítima para publicar os resultados, assim que já foram publicados resultados em que a Frelimo sagrou-se vencedora em 64 municípios, a MDM é um dos municípios, e creio que e desde já que outros candidatos que não se sentem confortáveis com os resultados podem recorrer. Também estamos a acompanhar a questão que tem dado seguimento nos tribunais, a decisão dos tribunais, e também gostaria de apelar ao povo moçambicano que este é um momento muito importante, não pensar na violência como se fosse a única solução. Acompanhei ainda mesmo hoje que um dos estabelecimentos comerciais já foi vandalizado. Partiram a vidro do estabelecimento comercial, e é isso que não queremos para o Moçambique. Se nós queremos pautar por um sistema democrático, então devemos usar as vias que são legais, as vias que são, assim que melhores para a resolução desses problemas. Eu acredito que devemos ser mais racionais possíveis. É claro que esses resultados não se diferem tanto como eu posso dizer que uma mulher que te traiu e depois vai te convencer que está tudo bem. Então, eu espero que qualquer problema
seja resolvida de forma pacífica, seja resolvida de forma ordeira, assim que é isso que eu espero e assim que eu espero que seja sensibilizado, porque pelo que estou a acompanhar já está-se a invocar uma manifestação, já estão a partir para uma fase que estão a dizer que é uma guerra declarada e eu acredito que nem a pessoa que está a declarar isto nem quer partir para a guerra. Então é importante colocarmos a mão na consciência, perceber como devemos resolver o problema. Exato. Nesley, a Comissão Nacional de Eleições anunciou hoje os vencedores das 65 autarquias. Que análise faz destes resultados? Bom, Custódio, eu acho que os resultados foram tanto que controversos, porque porque nos disseram que anunciariam em 15 dias. Okay. E nesses 15 dias vimos muita coisa acontecer, os tribunais a emitirem sentenças, recontagem de votos, anulações de votos, mas hoje o diretor do STAI aparece e diz que aquilo que foi dito há 2 semanas, eles vêm e confirmam. Eles criaram expectativas na população e depois não conseguiram alcançar aquelas que foram as expectativas. Portanto, a população não estava à espera destes resultados? Não, porque se formos a ver o que a população diz ou o que é verificado pela população, eles esperavam algo contrário, que houvesse alguma melhoria, porque eles conquistaram 54 autarquias. Que melhoria a população estava à espera? Eles estavam à espera por aquilo que se grita, o maior partido da oposição. Okay. É o que eles estavam à espera e não foi o que se notou. Verificou. Eu aqui assistir o diretor do STAI a falar, esteve ali a ler os comentários, a população está indignada, porque não era isso que eles esperavam. Mas pronto, visto que eles já se consagraram vencedores, eu espero mesmo que nesses 5 anos haja alguma coisa que melhore, haja melhorias em termos da própria posição do partido. É isso. Exato. Muitíssimo obrigado, Nesley. Diamantino, que análise faz deste anúncio dos vencedores das eleições autárquicas? Bom, este anúncio, na verdade, era o anúncio mais esperado logo depois da realização das eleições, logo em 11 do corrente mês. Exato. Neste caso, o anúncio desses resultados trazem um fim àquela novela das declarações unilaterais, das vitórias. Alguns puxavam a brasa para o seu lado, diziam que eram vencedores, os outros também afirmavam a mesma coisa, inclusive saíam às ruas manifestando, comemorando esta vitória. Então, esta declaração dos resultados por parte deste órgão eleitoral que é a STAI, aliás, o STAI, acaba, de certa forma, desiludindo alguns e, obviamente, beneficiando, não é, os outros. Exato. Então, vimos nas ruas manifestações, portanto, do partido Renamo a manifestar, a comemorar esta vitória. Então, esta declaração de que a Frelimo terá vencido estas eleições em quase todas as 64 autarquias do país vem a ser um balde de água fria, portanto, para todas aquelas massas e em particular para o partido Renamo. O que pode-se esperar daqui em diante, tendo em conta que a Renamo disse que venceu em algumas autarquias? Exatamente. E hoje a Comissão Nacional de Eleições anuncia que a Frelimo é que venceu. Obviamente é isso exatamente que eu estava aqui a afirmar ou a referenciar, porque acompanhamos dias intensos de manifestações do partido, tanto do partido Renamo, a manifestar, a festejar, a afirmar, a dizer, inclusive a trazer alguns argumentos que, segundo este partido, eram as provas de que teriam vencido as eleições de 11 de outubro. Entretanto,
estes resultados mostram uma situação completamente diferente daquela em que era defendida. Obviamente que isto vai trazer um sentimento de pesar, um sentimento de desilusão, obviamente, e nos próximos dias, obviamente, que teremos ou veremos alguma reação, não é, deste partido. Espero eu e apelo eu que esta reação seja feita, portanto, nos moldes aceitáveis, através das instituições competentes para este efeito, porque acredito eu que nenhum moçambicano gostaria de ver manifestações, de ver mais agressões, de ver mais violência, porque estas violências, estas agressões apenas retardam aquilo que é o nosso desenvolvimento exatamente, do nosso país. aquilo que é o nosso crescimento e desenvolvimento do nosso país. Exato. Há algum partido, portanto, a sentir-se injustiçado pelos resultados, obviamente que pode e deve recorrer aos órgãos competentes para depositar as suas reclamações. A ser a saída, a manifestação, eu apelo que a manifestação seja pacífica e que reflita aquilo que é a verdadeira democracia. Exato. Muitíssimo obrigado, Diamantino. Vamos também colher algumas sensibilidades da nossa plateia. Alguém quer falar? Boa noite, seja bem-vindo ao programa Linha da Frente. Já tem o microfone, não é? Boa noite. Boa noite. Posiciona só o microfone. Boa noite. Sou Ernesto Nhamufasa. Sim, diante dessa publicação dos resultados, isso era uma coisa de se esperar, né? Porque percebeu-se que as eleições foram quase conscientes. Não era só votar porque tinha que votar. Os eleitores foram conscientes e fizeram escolhas que eles mesmos têm conhecimento sobre o que escolheu. Agora, Portanto, foi respeitado a vontade do povo? A vontade do povo, que é do povo, foi ignorada, acredito eu. Ok. Acredito sim, foi ignorada. E isso é muito assustador, né? Para um país que, a nível internacional, é conhecido como democrático, para partir para uma situação em que há usurpação, vamos dizer, né? De acordo com o que o povo diz. Não é justo, né? É uma derrota quase inaceitável. Pelo menos em alguma parte poderia haver. Ninguém é impossível, quer dizer, não existe uma pessoa capaz de acertar tudo. Pelo menos 3 ou 4, mas existem pessoas excelentes, mas não em todos os casos. Então esta é uma situação muito preocupante e coloca mesmo em situação de desespero, porque aqui já não é uma situação de partido X ou partido fulano. O que está em causa agora é o povo. O povo moçambicano já não tem guia, já não sabe para onde ir, já não tem quem ele suporta. É diferente das governações anteriores. O povo tinha meta, sabia qual era a aspiração do seu líder, do seu presidente. Por exemplo, no tempo do Armando Guebuza, dizia-se a luta contra a pobreza, tempo de Samora era garantir o bem-estar de todos e um homem novo. Agora, nos nossos dias, não sei em que parte nós estamos a caminhar, vamos para onde? Ou só estamos a caminhar? Então, é isso que o povo quer resgatar. Para onde que vamos como moçambicanos? Então, é uma situação que preocupa o povo, não os partidos, sim. Podemos entender esse momento quando o povo se manifesta, não porque está do lado de um partido, mas está à procura da sua inspiração, para onde vai como nação. Então, vão aparecer alguns cabeças de lista, né? Vão servir como meios para proteger a própria população. Não é que justamente o povo quer estar do lado de um partido. O povo já não tem onde ir, já não tem guia. São 5 anos, nós vimos. O povo decidiu experimentar outras coisas, mas não foi possível devido às situações que nós temos, que justamente já conhecemos. Sim. Exato. Obrigado, Ilustre. A quem mais quer interagir? Boa noite. Boa noite. Meu nome é Daniel e muito obrigado pelo convite e a todos os telespectadores que estão nos acompanhando. O vosso comentário é muito importante, né? Eu gostava de dizer aqui que Moçambique é um país soberano, democrático, né? E a posterior, ou alguns minutos, 1 hora, 2 horas atrás, foram anunciados os resultados
das eleições, né? É um momento em que o povo moçambicano esperava com toda a honra para poder receber os resultados com duas mãos. E os resultados foram publicados, todos nós ouvimos, onde culminou que a Frelimo ganhou quase todas as autarquias e a MDM ganhou a cidade da Beira, né? Mas o que nós estávamos a assistir há uma semana, 2 semanas, né, alguns dias, é que o partido da oposição, estou a referir aqui a Renamo, né, estava a reivindicar, dizer que não, houve injustiça e esperamos que na divulgação dos resultados sejam divulgados resultados reais, né, digamos assim. Exato. Mas não é isso que observamos. E também eu pensava que esses resultados não iam ser anunciados hoje. Por quê? Porque estamos a acompanhar nas redes sociais que no Distrito X foram anuladas as eleições, no Distrito X foram anuladas as eleições. Então, eu pensava que talvez poderiam voltar a votar de novo e depois contabilizavam, depois de contar todos os votos, iam anunciar. Mas hoje, quando o Dom Carlos estava a anunciar os resultados, eu acompanhei que nos distritos que diziam que as eleições foram anuladas, invalidaram este processo, o que de certa maneira não é adequado para o povo moçambicano. E isto, de certa maneira, levam o povo moçambicano a não ter um posicionamento. E isto, de certa maneira, leva o povo moçambicano a pensar que não estamos a viver num país democrático, né? Porque o povo escolhe quem que deve os governar, o povo escolhe quem que deve os mandar, mas, no final das contas, não é isto. A vontade do povo não é refletida. Nós temos que pegar esta posição que não, a vontade do povo deve ser refletida, mas não é isso que nós estamos a observar. Então, para um país democrático, um país soberano, a vontade do povo deve ser respeitada. Muito obrigado. Muitíssimo obrigado. Vamos voltar ao painel principal. Xisupa, o que se pode esperar daqui em diante, tendo em conta que alguns candidatos ou cabeças de lista da oposição vinham reivindicando esta vitória, mas hoje foi anunciado que, por exemplo, na cidade de Maputo, o cabeça de lista da Frelimo, Razaki Manique, sagrou-se vencedor com 58% dos votos, tendo em conta que o seu opositor também vinha reclamando ou anunciando a sua vitória. O que se pode esperar daqui em diante dos cabeças de lista ou dos partidos da oposição? Ficarão conformados ou continuarão a revoltar-se com esta situação? Bom, eu acredito que para a parte do opositor, que o partido Renamo provavelmente tenha convocado uma marcha para dia 27 e esta marcha é mesmo na sequência daquela continuidade que tem sido realizada aqui na cidade de Maputo. Exato. Bom, estas marchas, eu recordo-me ter comentado uma vez que sim, as marchas deviam ser realizadas de forma pacífica e tal, mas como nós sabemos que os resultados que estavam sendo partilhados, alguns eram oficiais, outros não eram oficiais, então aquilo deturpava aquilo que é a compreensão das pessoas. Porque o que eu pude acompanhar nas maiores vezes em que eu assisti algumas páginas, alguns canais televisivos, é que os resultados diferiam. Eu acredito que até pessoas diziam que não vale a pena assistir a TVM porque os resultados da TVM não são reais. Muitas críticas por ali. Mas também devemos perceber que algumas mentiras contadas com frequências, essas podem parecer ou passam a ser verdades. Exato. E quando uma verdade é contada, já passa a ser uma mentira. Eu esperava um resultado, como eu disse, os resultados eram de se esperar, mas eu esperava um resultado equilibrado. Esperava que em alguns municípios a Renamo pudesse vencer, porque nós conseguimos perceber as massas que estavam ali a se arrastar
nas marchas. Esperava em alguns municípios a Frelimo pudesse vencer, porque eu também pude ver algumas marchas realizadas pelo Partido Frelimo. Esperava também em alguns municípios a MDM, o partido MDM pudesse vencer, assim como eu pude ver a corrida do MDM. Exato. Então, eu simplesmente, como cidadão, é claro, tenho minhas dúvidas, né, nessa vitória de 64 municípios, mas não cabe a mim decidir, ou não cabe a mim dizer que não é verdade ou é verdade, porque o voto em si foi secreto. 2, e existe lá delegados, existe lá o candidato, existe lá, entre outros elementos que podem compor uma lista que está a concorrer à presidência. Então, aqui, o que eu posso esperar mesmo é que, bom, se forem verdade os resultados, os outros candidatos devem se conformar e continuarem com o seu trabalho para que nos próximos pleitos eleitorais possam assim vencer as eleições. Se não for verdade, então que se submeta de forma pacífica para se resolver este assunto, porque, como assim disse a plateia, alguém da plateia, que o que está em causa não é o partido, o que está em causa é o povo. Nós sabemos que o povo deve escolher quem os deve governar. Exato. Então, se o povo escolheu o candidato da Frelimo, então é que ele governe, e se o povo escolheu o candidato da RENAM, então que ele seja concedido as pastas para que possa governar. E também, provavelmente, o que pode acontecer se o candidato da RENAM, que eu vejo que tem sido mais forte a marchar, se ele decidir ir às ruas, então devemos esperar nos próximos dias um caos. É isso que eu posso dizer. Mas eu acredito que o povo moçambicano é ciente, o povo moçambicano não vai optar por esta via, porque sempre sabemos que o caos não traz nenhuma construção, é só destruição. Então, que pautemos por vias pacíficas para a resolução do problema. Diz assim, sentimentos temporários não trazem, posso dizer assim, resultados permanentes. Então, eu acredito que, de forma correta, como moçambicanos, nós podemos encontrar uma via para resolver esses problemas. Também na figura do bispo, assim que é, muitos já estão a lançar as pedras, que esperavam resultados verdadeiros, mas ele disse o que ele disse, e, bom, não cabe a mim dizer se é verdade ou não, mas podemos ver as massas, as ruas, podemos ver as manifestações, e eu sinto com muita tristeza, com muita pena, aqueles que marcharam, que foram fiéis às marchas, mas para hoje foram receber resultados que não foram ouvidos, entre aspas, não foram ouvidos, é com tristeza. E, bom, é só com pesar que eu posso mesmo terminar por aqui. Obrigado. E esta é a questão que eu faço à Nisley. A Comissão Nacional de Eleições colocou um ponto final neste processo hoje. Acha que o povo está satisfeito com o resultado final? Como é que o povo recebe este resultado definitivo das eleições autárquicas? Pronto, Custódio. Eu acho que há uma divisão, estamos numa balança. Como disse o meu colega de painel, o voto é secreto, ninguém sabe. Vemos um alvoroço nas redes sociais, nas conversas que temos tido, mas o que realmente a pessoa foi deixar lá, ninguém sabe. Então, é possível notar que as pessoas não estão satisfeitas. Quando nós entramos nas redes sociais, nas nossas conversas, vemos que as pessoas não estão satisfeitas. Então, o passo a seguir, ou o que vem se falando, são de manifestações, até de possíveis guerras, o que não é certo, porque algo que nós levamos 30 anos para construir, destruirmos em um dia, ao invés de procurarmos, nós estamos à procura de desenvolver a nossa sociedade, mas se nós optamos pela guerra, pelas destruições, ao invés de desenvolvermos, estaremos a regredir. Então, é notável, sendo que as pessoas não estão satisfeitas, a oposição não está satisfeita, o passo a seguir
são essas manifestações, mas eu aqui venho apelar que as manifestações sejam feitas de forma cuidada, que não haja alvoroço, não haja destruição, porque a destruição não prejudica o partido atualmente no poder, vai prejudicar a nós, como cidadãos, porque nós destruímos os hospitais, destruímos as escolas. Quem sai prejudicado são os nossos irmãos, os nossos filhos e por aí em diante. Exato, fazendo uma ponte com o que está a falar, recebi eu no início da tarde desta quinta-feira que há pessoas que saíram um pouco mais cedo do local de trabalho, temendo uma possível greve após o anúncio dos resultados. Parece-me que havia aí uma circulação nos WhatsApps, nas redes sociais, de uma mensagem que indicava que após a proclamação dos resultados poderia acontecer uma possível greve. As pessoas saíram um pouco mais cedo, corriam para as suas casas, temendo esta agressão ou esta fúria do povo, ou de alguma parte, neste caso, do povo em reprovação dos resultados das eleições autárquicas. Diamantino, percebemos nós que nestas eleições houve uma grande participação dos jovens. O que motivou? O que motivou alguns jovens a participarem de forma ativa Exato. Neste processo eleitoral foi, obviamente, o dever, não é, que eles sentiram que tinham o dever e o direito de escolherem os seus representantes em face às campanhas que os candidatos, portanto, ao longo da campanha foram deixando de ficar. Os jovens simpatizaram-se com alguns e aderiram, obviamente, a alguns conselhos que os órgãos eleitorais, não é, deixavam ficar nas plataformas nas plataformas digitais, televisão, redes sociais e por aí em diante. E os jovens perceberam-se deste dever que eles tinham e foram em massa participar deste processo. Eles sentiram que fazem parte desta comunidade e, fazendo parte desta comunidade, obviamente, eles são chamados a escolher aqueles que são portanto, os seus representantes. A vontade de ver alguma mudança, não é, na sociedade também é uma das razões que fizeram com que os jovens aderissem a este processo eleitoral. E essas manifestações eram também algum símbolo, alguma demonstração por parte dos jovens que eles estavam ou estão interessados com este desfecho, com este processo todo eleitoral. Porque, repare, em algumas eleições anteriores, se não me falha a memória, não tínhamos essas manifestações que estamos a acompanhar agora. Este é um acontecimento, posso dizer, um acontecimento histórico, até porque existia aquele pensamento de que a Zona Norte o partido do Renamo era maioritariamente aceito pelas populações da Zona Norte. Exato. E, portanto, acontecia o inverso para a Zona Sul. Mas estas eleições mostraram, segundo os resultados que foram recentemente publicados, mostraram haver uma diferença extraordinária. Portanto, isto é apenas uma demonstração de que os jovens estão ativos, os jovens querem participar no processo de escolha e, quando estes mesmos jovens aderem a estes processos, é preciso respeitar a vontade dos mesmos, porque quem sente as consequências são os mesmos jovens. Quem vive o desemprego
são os jovens. Quem vive, vou dizer, quem consome a educação, esta nossa educação de uma qualidade, de baixa qualidade, é o jovem. Portanto, o jovem, ele sente de perto todos estes aspectos. Ele sente de perto todas essas situações que acontecem. E a forma deste jovem de mostrar que está insatisfeito com estas situações é aderindo ao pleito eleitoral. Exatamente, ao pleito eleitoral, para tentar ver se vota em algum líder que poderá trazer alguma solução para este tipo de problemas. Exato, muitíssimo obrigado. A quem quer falar aí, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, respondo por Xavier Elias Comar. Dirijo a saudação aos meus companheiros e agradecer também aos telespectadores que estão se dando tempo e atenção para enxergar o nosso comentário sobre esse caso. Uma das coisas que levou os jovens a irem às manifestações, há uma mensagem bíblica que diz que se um líder ser mau, o povo vai lhe negar, ou seja, as suas construções vão se degradar. É por esse motivo em que os jovens foram prometidos porque dizem que se você promete que vai cumprir algo ou vai pagar dívidas de alguém, se não cumprir, até a sua cama será levada de si. Então, é por isso que os jovens foram prometidos há muito tempo que iremos fazer isso, iremos estabelecer o ensino gratuito de alta qualidade, iremos abrir algumas instituições para a formação, mas isso não chegou de se concretizar. Então, é uma das razões que levou os jovens a reivindicarem, porque eu creio que, na verdade, não é que há um partido assim que a gente vê que é um partido VIP, não. Mas o partido que promete, o partido que dá a segurança, o partido que vai mudar. Então, isso é um dos motivos. Outro motivo é que os jovens foram à votação e votaram um dado partido. Mas, por aqueles resultados preliminares que estavam a sair, que eram controversos, então os jovens que queriam ficar de perto para ver como é que esses resultados não estão a espelhar o que nós fizemos. São algumas razões que levaram os jovens a irem às marchas. Sobre os resultados, como vimos a posterior, que as famílias estão sentadas a receberem os resultados. Exato. Esse é o momento de mostrarmos o que é a humanidade. É um momento de teste. Devemos mostrar a diferença entre nós e animais. Por que digo isso? Esse é o momento em que as cabeças estão a doer porque as pessoas foram votar, mas os resultados que saíram, pelo menos, tivessem dado um pouco aos outros partidos. Porque isso é absurdo. Porque vimos que a Frelimo ganhou na totalidade só por diferença de uma autarquia com a MDM, que é a cidade de Beira. Então, isso é um passo em que nós devemos nos consciencializar como humanos. Uma das coisas que nos difere de outros seres é que nós temos a capacidade de raciocinar e devemos fazer as coisas de um jeito bem moderado. Não queremos sangue, não queremos as guerras. Não sabemos, só podemos clamar com que o partido que estará no poder daqui a 5 anos mostre a mudança. Se formos a voltar na história, nos anos passados, os nossos velhos, jovens, se orgulhavam da Frelimo, porque os nossos antigos líderes lideravam bem. Mas agora é a diferença. Então, quero com que aquela natureza da Frelimo antigo deve voltar para que ressuscitem aquela segurança com que nós tínhamos. Exato. E consolar a todas as pessoas que foram votar
noutros partidos, não vou citar porque são muitos, e que não houve o produto esperado, que não devemos zangar, só devemos estudar como é que vamos mudar a nossa sociedade. Com amor, união, tudo pode se mudar. Exato. Obrigado, Ilustre. Sim, sim. Quer tecer algum comentário? Sim, sim. Existe uma coisa com a qual nós todos devemos concordar, né? A guerra, assim como a violência ou o conflito, é uma coisa muito negativa. Entrar em guerra, estaremos a destruir muitas coisas. Mas é sempre interessante perceber que, depois de todos os meios pacíficos, as pessoas sempre recorrem à violência. Por exemplo, em Moçambique, quando esteve sob domínio colonial português, procurou um grupo de moçambicanos em Cabo Delgado negociar a independência de forma pacífica. Mas o que aconteceu? Foi um grande massacre. E aí já não havia outra decisão, a não ser entrar em conflito. Então, não estou a dizer que o conflito é positivo ou a guerra é uma coisa positiva, mas as causas que nos levam a fazer uma guerra ou a ir a uma manifestação podem ser consideradas causas, causas positivas. Sim, porque no fim de tudo, esta manifestação, esta situação de conflito vai beneficiar a todos nós, tal como aquele grupo de moçambicanos que foram negociar a independência de forma pacífica, foram negados, mas através da Força Armada conseguimos a independência, e é esta que nós estamos aqui a falar, porque estamos independentes. Então, as causas que nos levam à guerra ou à violência podem ser consideradas positivas, mas nenhuma guerra é positiva, nenhuma violência é positiva. Exato. Guerra e violência são coisas negativas, mas as causas são sempre consideradas positivas, porque sempre procuram mudar alguma coisa. Exato. Então, é nesta senda que as pessoas vão à manifestação não porque querem guerra, porque querem solucionar as coisas de forma pacífica, mas quando recebem uma resposta contrária, isso culmina em outras formas de fazer política, que é a guerra. Exato. Obrigado, Ilustre. Vamos fechar esta página e abrimos a outra para analisar mais um tema pertinente e que assola grande parte da nossa sociedade. Para hoje, nos propusemos a falar da exploração infantil. E para tal, Xisupa, eu vou pedir que faça ou traga uma definição, um conceito de como entende, não é, sobre exploração infantil. Porque o que acontece? Há quem entende e a outra pessoa diz que não, exploração infantil não é isso. Portanto, vou pedir para cada um dos painelistas trazer o seu conceito sobre exploração infantil. Começando já consigo, Xisupa. Bom, eu não vou trazer aqui um conceito meu, porque eu acredito que os conceitos são diversos, mas vou trazer aqui elementos que são semelhantes do próprio conceito da exploração infantil. Como o próprio nome diz, a exploração infantil é quando estamos a utilizar pessoas que não são de maioridade, pessoas que são crianças, não é? Para executar um determinado trabalho no qual este trabalho vai trazer um impacto negativo para esta mesma criança, para esta mesma pessoa. Então, é importante perceber que dentro desta exploração infantil, os impactos eles sempre são negativos. Mas também há atividades que as crianças devem fazer, atividades que trazem algum aprendizado, atividades que vão trazer algum impacto positivo nesta mesma criança, que às vezes as pessoas consideram de exploração infantil, uma vez que não é. A título de exemplo, imaginemos que a criança está ali com sua mãe, está a ajudar a fazer alguma atividade de casa, na qual vai lhe trazer algum aprendizado, não é? Então, desde que não seja forçado, desde que não seja que respeite os direitos, principalmente da criança, e este pode não ser considerado como uma exploração infantil. Exato. Neisli, o que é exploração infantil para si? A exploração infantil seria uma forma de trabalho infantil que traz consequências nefastas à própria criança, ou seja, é um tipo de trabalho infantil que prejudica a saúde da criança, prejudica a segurança da criança,
prejudica o próprio desenvolvimento físico, emocional, até social da criança. Porque a criança tem direitos e com a exploração infantil, muitos dos direitos das crianças são abolidos ou as crianças não conseguem exercer aquele que são os seus direitos, não conseguem aproveitar dos seus direitos para fazer esse trabalho infantil. Então, não é algo certo, eu acho, não é algo certo, não é algo bonito, é algo que impede o próprio desenvolvimento da criança. Quais são os trabalhos que podem ser considerados como exploração infantil? No âmbito da exploração infantil existem vários campos. Vemos exploração infantil a nível doméstico, onde crianças são levadas para trabalhar em casas, serem, vamos dizer, empregados domésticos, serem meninas, crianças, são levadas do norte para o sul ou vice-versa. Temos babás, mas menores de idade. Temos também na área sexual. Muitas crianças são sequestradas, tráfico de menores para o campo sexual. E tudo isso, porque acaba, mesmo trabalho, o Xisupa dizia que nem tudo é considerado um trabalho infantil, mas desde o momento que te tira daquele círculo de criança e te coloca num outro patamar, quando a criança deve deixar de exercer os direitos, de viver os direitos, de ser uma criança comum e começa a viver, a pensar como adulto, a fazer coisas de adulto, isso já é uma exploração infantil. E no caso das crianças que são levadas de uma província para outra, qual tem sido a postura dos pais? Temos que ter em conta que no nosso país a exploração infantil é muito por conta do excesso da pobreza, a pobreza extrema. Então, muitos são os pais que mandam os seus filhos, porque eles têm em mente que se ele vai trabalhar, é mais uma renda para dentro de casa. Então, eles são os primeiros, muitas vezes eles são os primeiros a dizer os filhos para irem ou a levar os filhos para lá, para poder ajudar na renda de casa. Então, dos pais não há um posicionamento firme de não fazer. São eles os primeiros a colocar os filhos naquela posição. Principalmente aqui no Sul nem tem tanto, mas nas outras províncias vemos muito disso, porque aqui há uma capa, posso assim dizer, a pobreza não é tão visível em si, mas temos em certas regiões onde a pobreza é extrema. E os pais até podem sentir pelos filhos, mas eles ficam prontos. Temos que comer alguma coisa. Então, eles acabam mandando os filhos para lá, para trabalhar, para trazer alguma coisa, para trazer alguma renda. Eles preferem cortar aquele que é o direito da criança para a própria sobrevivência da criança. Exato. Muitíssimo obrigado, Nisli Diamantino. Quando é que ocorre esta exploração infantil? Bom, o meu conceito em relação à questão de exploração infantil não vai fugir muito daquelas definições que aqui os meus colegas de painel deixaram ficar. Em palavras simples, exploração infantil é isso, é colocar o indivíduo que ainda não tem idade não é, de trabalhar, neste caso em particular as crianças, a exercerem uma atividade remunerativa, não é? Então, a este tipo de atividades, a este tipo de situação é também chamado de exploração infantil. E, obviamente, que exploração infantil é um problema muito complexo, principalmente em países em vias de desenvolvimento, para não dizer países pobres. Bom, exato. A motivação ela é vinda de vários fatores que aqui podemos elencar. E a minha colega aqui deixou ficar um desses fatores, que é a pobreza extrema. Quando as famílias elas são muito pobres, muitas das vezes usam, aliás, muitas das vezes o seu orçamento é muito reduzido e nessas circunstâncias usam, não é, as crianças para poderem aumentarem este rendimento. Uma outra causa está mesmo nas tradições culturais. A minha colega aqui estava a falar da questão de levar-se crianças do campo para a cidade. Isto muitas das vezes é por
é por autorização dos pais, por causa de algumas tradições, de algumas culturas, mas também está associado o fator pobreza. Por quê? Porque quando o filho ou a filha sai da casa daquele camponês, é menos despesa para aquele camponês. Então, muitas das vezes, estes assuntos estão interpolados, eles estão misturados e, obviamente, para a solução deste problema é preciso uma coordenação entre vários órgãos da sociedade, porque este problema é um problema complexo e principalmente em países em via de desenvolvimento ou em países extremamente pobres como o nosso país. Exato, estamos já a passos bem largos para o fim do nosso programa. Chisopa, em um minuto, gostava eu que deixasse as dicas, as recomendações de como combater esta exploração infantil no nosso país. Bom, eu acredito que existem dispositivos legais. Temos a Lei 23/2007, de 20 de julho. Esta lei prevê o próprio conceito de exploração infantil, assim como as penalidades, porque assim como os colegas acabaram de deixar ficar aqui, que a exploração infantil por vezes, por causa das necessidades, como nós sabemos que o nosso país é provido, é precavido quando é um país subdesenvolvido. Então, o que acontece é que por causa de necessidades familiares, por vezes, os pais têm mandado seus filhos para servirem, se calhar, de babá, não é? Em outras casas, e esta criança acaba perdendo a sua própria infância, perdendo os seus direitos, porque tem que trabalhar para poder, se calhar, trazer um rendimento. Por vezes, a questão mesmo dos casamentos prematuros, em que nós podemos observar nas zonas rurais, em que os pais logo mandam as suas filhas, né, para o próprio casamento. Também podemos observar a questão de crianças na rua que têm trabalhado porque os seus familiares não estão a dar devido cuidado. Então, é um leque de fatores que contribuem exatamente para que haja esta exploração infantil. Também posso considerar aqui um dos fatores os raptos, não é? Por vezes, os raptos também podem contribuir muito. São raptadas raparigas para depois servirem como assim, desculpa a expressão, objetos sexuais e por aí. Então, é importante que nós, como sociedade, estejamos vigilantes a qualquer tentativa desses elementos aqui que estamos a trazer ou que os dispositivos legais sejam denunciados, porque exploração infantil é crime e crime muito, muito, muito grave. Então, deve ser denunciados. Não só, eu acredito também que nós, como pais, como familiares, nós temos um papel ou temos um dever com os nossos filhos, com as crianças, e que não abandonemos as crianças. E que as crianças não são máquinas para produzir dinheiro, para produzir um determinado rendimento. Criança é uma pessoa que deve respeitar todas aquelas etapas. E que a pobreza pode ser hoje, mas sempre nós podemos vencer esta pobreza. Obrigado, Chisopa, obrigado, Neisley, obrigado, Diamantino. Muitíssimo obrigado, plateia. Quero pedir uma salva de palmas pelas contribuições que aqui saíram. Portanto, este é um tema que nós poderíamos continuar a analisar nas próximas edições do nosso programa Linha da Frente. Para já nós ficamos por aqui, com promessas que a voltar na próxima edição. Hoje estivemos aqui a debater acerca dos resultados definitivos que foram anunciados na tarde desta quinta-feira pela Comissão Nacional de Eleições, que dão, em grande parte, a vitória ao partido Frelimo. Ficamos por aqui e voltamos na próxima quinta-feira, quando forem precisamente 20h45. Boa noite e até lá.